toda boa dádiva e todo dom perfeito provém lá do alto, provém do Senhor, onde em ti não há sombra, não há mudança nenhuma de variação, todo tempo tu és bom. Aleluia. Nós vamos declarar que o nosso Pai, Ele é um Pai de amor. O meu Pai tem olhos como de fogo, e sua voz é como a de um trovão. O meu Pai é a própria força e nunca é vencido. Ele é um Pai de órfãos. Seu banquete está posto para quem o recebe, e o caminho é estreito, mas a porta está aberta, e Ele guia todos os meus passos. Ele é um Pai de amor. Você vai declarar: o meu Pai é bom, o meu Pai é bom, o meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. O meu Pai é bom, bom. Seu banquete está posto para quem o recebe, e o caminho é estreito, mas a porta está aberta, e Ele guia todos os meus passos. Ele é um Pai de amor. O meu Pai é bom, é bom. O meu Pai é bom, é bom. O meu Pai é bom, é bom.
Pai bom, porque o seu Pai está contigo em todo tempo, porque Ele é bom a cada momento, a cada segundo. Ele é nosso Pai, Senhor. Nós amamos ser chamados teus filhos, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu amor, Senhor, por nós, por não nos deixar nunca só, nunca nos desamparar, Senhor, por sempre estar conosco em todos os momentos, Senhor. Tu és um Pai de amor, Tu és um Pai de graça, um Pai de misericórdia. O teu caráter é um caráter bom, Senhor, é imutável, Tu continua sendo o mesmo, Senhor. O Senhor não muda, Tu és bom eternamente, Jesus. Aleluia. Ele é bom. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Porque Tu és bom em todo tempo. Bom estar aqui, né, com a igreja de Formosa, né? E a gente tem assim tido momentos maravilhosos esses últimos dias, porque fazia muito tempo que eu não via Pastor Márcio, fazia 10 anos que eu não vinha aqui na Formosa, assim, na casa dele, né? E eu vim aqui algumas vezes para pessoas que gostam de fazer movimento, né? É muito diferente. A gente vê, desculpa a expressão da palavra, a gente vê muitos oba-obas por aí e pouco conhecimento das escrituras, sabe? Acho que a coisa mais importante na nossa reunião hoje aqui nessa noite é a gente ser acrescentado pelo conhecimento dessa palavra, né? Essa palavra aqui, ela faz toda a diferença na vida de qualquer cristão, né? O momento do louvor aqui foi maravilhoso, né? E quando a irmã cantou essa canção, que o meu Pai é bom, eu acho que foi a canção que você ministrou hoje à noite com mais unção, irmão. Foi quando você estava cantando, dizendo que o meu Pai é bom. Foi um momento assim. Esse lugar aqui é um lugar, quando a igreja se reúne, é um lugar espiritual, né? Então, cada um aqui tem um momento que você é impactado pela unção de quem está aqui na frente, ministrando louvor, ministrando uma palavra. Então, quando você estava ministrando essa canção, dizendo que o meu Pai é bom, eu não aguentei ali. Eu vi que aí eu saí, fui um pouquinho lá para fora ali, e fiquei ali fora, olhando e agradecendo, e o Espírito Santo fica confirmando por dentro de nós o quanto Ele é bom, né? Tem um versículo nas Escrituras que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, né? Então, na verdade, o mundo lá fora vive debaixo de uma grande confusão, por não entender que Deus é bom e em todo o tempo, né? Enquanto você ministrava, você fez citação da Escritura, dizendo que Ele é bom em todo o tempo, porque não existe sombra nem variação de mudança, né? Tiago diz que não pode de uma mesma fonte jorrar dois tipos de água, e é essa palavra que a gente quer trazer para você, né? A mesma palavra que o pastor Márcio ensina aqui. Eu não quero trazer um ensino diferente, né? Mas quero dizer para os irmãos que faço isso aqui com muito amor e com muita consciência daquilo que estou fazendo. É um privilégio ministrar essa palavra para o corpo de Cristo, né? Para a sua igreja linda, né? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, aí ele está aqui, né? Essa certeza da fé
causa essa alegria em nós. E uma das coisas que você percebe a presença de Deus é quando se manifesta no lugar assim uma coisa que você vê que é diferente, né? Quando a gente começa a adorar o Senhor, que a gente para adorá-lo, o justo ele começa a perceber uma atmosfera diferente. Então houve aqui na ministração do louvor, em muitos momentos, né, essa atmosfera da gente estar adorando alguém que a gente não vê, mas que a gente percebe ele, né? Eu creio que todos os irmãos aqui nessa noite que estão aqui, eles já perceberam a unção de Deus aqui nesse lugar, e que eu diria que se tivesse terminado o culto, né, pastor Márcio tivesse dito: irmãos, Deus abençoe a todos, o irmão Jorge está aqui com a gente, com a esposa dele nos visitando, na próxima vez você ministra uma palavra, irmão. Ninguém voltaria daqui para casa da mesma forma como entrou aqui depois que a gente adorou o Senhor. Eu gosto de ministrar assim, eu vou ler um texto, né? Não tão pequeno, você vai me acompanhar. Lá em Romanos, no capítulo 7 de Romanos, eu estava conversando, os irmãos abrem a Bíblia no capítulo 7 de Romanos, e essa tradução aqui é uma tradução bem interessante, e a gente vai lendo, e depois a gente vai ler alguns versos do capítulo 8, e aí a inspiração é por conta dele. Amém? Mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, né? Interessante, viu? A fé não vem por ter ouvido. É por isso que você está sentado aqui de novo. E a gente vem e ouve, e fé vem. Fé vem, não por ter ouvido, mas por ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É por isso que o cristão, ele tem que estar sempre se alimentando do pão vivo que desceu do céu. Porque aí o coração dele fica sempre preparado. A gente está sempre preparado para as intempéries da vida, para as adversidades da vida que todos nós passamos enquanto nós estamos vivos por aqui. Mas quantos aqui, se dessem uma oportunidade, teriam muita coisa para contar da grandeza de Deus na vida de cada um de nós, né? Só em a gente suportar a dor de quando a gente perde um ente querido nosso que nós amamos, que vai, e que a Escritura diz que Deus é o Senhor de todas as consolações, e em meio àquela dor que a gente sente quando a gente perde alguém próximo da gente, mas existe uma consolação, e a gente suporta, né, aquela dor, e continua naquele momento que algum ente querido da gente que se vai, você vem uma dor tão grande dentro de você que você pensa que vai junto, que vai morrer também, porque acha que vai ser insuportável. E no entanto, Deus renova as nossas forças, né? Porque os que esperam nele têm as forças renovadas. Então vamos ler lá em Romanos no capítulo 7, a partir do verso 1. Diz assim: agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une ao seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Agora eu vou passar aqui para o verso de número onde tem o título aí no verso 9, né? 6, 7, onde tem o título de A Lei de Deus expõe o nosso pecado. Vamos lá.
a partir desse verso aqui agora. Por acaso eu estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobice, mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. E assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram, em vez disso, morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons seus mandamentos. Mas então a lei, que é boa, foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Verso 14 agora. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Olha bem, o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse versículo aqui, você vê claramente que ele está se referindo a alguém que não é mais a gente, que não somos mais nós. Olha o que é que o versículo está dizendo. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. Aí ele está fazendo uma afirmação da condição dele quando ele estava morto, espiritualmente, na condição que nós estávamos anteriormente. Entendeu? Aí ele diz aqui, olha, o problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Aí se eu parasse aqui e dissesse assim, e perguntasse assim agora aqui, tem algum escravo do pecado aqui? Ninguém ia levantar a mão, porque nós não somos mais escravos do pecado. Aleluia. Não é? Cristo foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Quem está em Cristo, nova criação não é? Nova criatura como diz algumas traduções. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, só aqui você já percebe, nesse versículo aqui, que o apóstolo Paulo, explanando esse capítulo 7 de Romanos, aqui você vê mesmo que ele está numa sequência, trazendo notório aquilo que Cristo tinha feito por nós, que ele veio com a sua vinda, o que ele veio fazer. Amém? Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas eu sei que o que faço é errado. Isso mostra que concordo com a lei, que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se eu faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra em minha mente e me torna escravo do pecado.
que permanece dentro de mim. Como sou miserável, o apóstolo Paulo diz. Preste bem atenção, viu? Como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana sou escravo do pecado. Ele diz aqui ele encerra dizendo que ele é escravo do pecado. Agora eu trago uma boa notícia para você. Amém? Eu lia isso aqui no começo da minha fé e ouvi muitos, entre aspas, pseudos mestres da palavra que me deixava numa condição espiritual que eu nunca compreendia quem eu era em Cristo. Eu nunca conseguia saber quem eu era. Como você vê em muitos meios tradicionais, as pessoas com muito medo de caírem, têm um medo de pecarem e irem para o mundo, não é? E aí quando você entende que os escritos sagrados, ele é um livro, é uma biblioteca de livros cristocêntrico, ele aponta para Cristo. Então você não pode entender sobre Deus estudando uma coisa isoladamente. Quando a gente pega esse capítulo aqui de Romanos, o capítulo 7, e isola o capítulo 7 e o conhecimento dele se limita a ele entender sobre ele que ele é um miserável homem que eu sou. Porque você está lendo a Escritura e você está percebendo que o apóstolo Paulo está dizendo aquilo. E alguns podem dizer, mas está aqui, está escrito. Mas só que Romanos, ele não termina no capítulo 7. Romanos não termina no capítulo 7, igreja do Senhor, linda de Bahia Formosa. Eu trago boas novas para essa igreja. O que a gente carrega dentro de nós para a gente ensinar é algo muito precioso. Porque nós, com a experiência que a gente vai tendo na nossa caminhada cristã, a gente vai entendendo que de fato Ele está com a gente, né? A presença dEle na nossa vida é o meu maior tesouro, né? Como foi ministrado, né, aqui. Então, isso faz da gente um cristão diferente. Eu sempre digo que quando você passa a ter um conhecimento mais apurado das Escrituras Sagradas, você tem que estar sempre lembrando daquele versículo que o Cristo disse: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes, né? A Escritura Sagrada, ela sempre nos ensina a nós sermos de fato pessoas humildes, né? Porque o Cristo, ele era humilde, né? Ele é humilde, ele se dispôs da sua glória, né? Ele no começo de todas as coisas foram criadas por ele e para ele, né? A própria sabedoria de Deus era o Cristo, e no princípio era a palavra, né? E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, não precisa aqui nessa noite ter muito barulho. Eu não preciso aqui para trazer uma palavra, dar muito salto, muito pulo, dar muita carreira aqui no meio da igreja, não. Se tiver uma unção que me pegue, eu solto o microfone e dou uma carreira no meio da igreja. Mas fazer pela força do meu braço, eu não gosto, nunca gostei de fazer isso. Então eu prefiro ministrar uma palavra assim, ensinando, né? Agora, Márcio, a gente congrega e se conhece de muitos anos. Eu tive momentos dando aula de não aguentar a unção e saltar, começar a pular. Então isso são manifestações do Espírito, né? Aí eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia comigo aí na sequência, no capítulo 8 de Romanos. Essa é a boa nova que eu trago para os irmãos. E eu vou ler aqui alguns versículos e com pouco tempo eu irei encerrar a mensagem. Mas só em saber que hoje
você pegou uma sequência do capítulo 7. Depois em casa, a tarefa de casa vai ser você pegar o livro de Romanos e vir lendo o livro de Romanos até chegar no capítulo 7. Deus vai trazer muito mais luz para você. Mas aqui, quando chegou nesse capítulo 8, eu estudando, né? Porque as escrituras elas devem ser estudadas. Os historiadores, né? Eles usam um termo, quem estuda a história da humanidade, de todas as civilizações, de todas as épocas, desde a escrita, eles escarafuncham. Os historiadores escarafuncham a história, ou seja, escarafunchar é examinar algo minuciosamente, né? Então há a necessidade que nós, como justos, né, nós somos filhos de Deus, as coisas não irão acontecer assim no toque de mágica não, né, na varinha, blim. A gente tem que se dedicar pelo estudo das escrituras. No começo da minha fé, meu pai levantava de madrugada, eu era solteiro ainda, não tinha filhos, e todo novo decidido ele fica, né, com aquele gás todo, né, que a gente nunca deve perder, né, Márcio? E de madrugada meu pai ia no sanitário, aí ele passava e depois eu escutava ele dizer: aquele meu filho tá ficando maluco. Daí 3 horas da manhã ele tá na cozinha com os olhos arregalados em cima da Bíblia. Então a gente precisa tirar um tempo, né, para ouvir a palavra. Se houver a condição, você bota o fone no ouvido. Hoje ninguém pode dizer que não, mas eu não sei ler. Aí quase todo mundo hoje está conectado. Eu vim aqui na Formosa, em outras épocas o telefone era ruim, até o telefone celular para pegar era uma dificuldade. Aí hoje as casas estão, dificilmente vai ter alguma casa que não vai ter internet, né? Então a internet tem a Bíblia online, aí você clica lá, eu quero ouvir o capítulo 7 de Romanos que o irmão leu ontem, né, no culto. Aí você bota o fonezinho aqui, aí tem uma voz que fica falando para você o capítulo 7 de Romanos todinho. Então as escrituras hoje nós temos um acesso, e aí a gente tem como cristão a obrigação de fazer o quê? Romanos capítulo 12 lá na frente, né, pastor Márcio, é um versículo muito chavão de quem tem um conhecimento dessa visão. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a gente vê muito os tradicionais, muitas vezes eles fazem uma prece assim: Senhor, vem me transformar, Senhor. Aí a escritura está dizendo assim: se transforme você. É como se naquela prece Deus estivesse olhando assim: rapaz, eu dei tudo para você ser transformado, entreguei na sua mão, né? Romanos capítulo 12 diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que a gente possa saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muita gente por aí, irmão, dizendo que é crente, confessando que é cristão, e estão perdidos dentro da igreja, porque não sabem quem eles são. Mas eu louvo a Deus porque essa palavra chegou nessa cidade para fazer a diferença. Não importa quanto tempo, meu irmão, o que importa é que as sementes estão sendo plantadas. Aquilo que você tem ensinado aqui fica eterno no coração de algumas pessoas, entendeu? Porque eu percebo que muita gente vai e aceita o evangelho, vai lá para frente e chora em alguns segmentos cristãos, mas daqui a pouco o cara se desvia do evangelho, aí fica com a vida desgraçada porque ele aprendeu que ele é um pecador miserável. Miserável homem que eu sou. Não saíram daqui, não mostraram para ele a grandeza do que é estar em Cristo, não é? A gente estava aqui conversando aqui no estudo e o pastor Márcio trouxe uma palavra no estudo, pá, explodiu. Que o nosso esforço é a gente procurar ter a consciência de que nós estamos nele, na videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, né? Amém? Então o capítulo 8 diz assim:
Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqui, só nesse versículo aqui, tudo que o apóstolo Paulo disse no capítulo 7 é como se ele tivesse desmanchado. É como se ele tivesse feito assim. Eu escrevi, mas deixa eu apagar aqui. Vai ficar só na mente de alguns para você pegar a revelação do que é você estar em Cristo. Porque agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tem alguém aí que tem alguma condenação? Glória a Deus. Nós estamos em Cristo, irmãos. Isso é maravilhoso. Quando você caminha com o Senhor, tendo essa convicção daquilo que você é nele, eu digo uma coisa para você, meu irmão, a sua vida vai ser muito diferente. Muito mesmo. Aí agora, o versículo 2 assim: pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício, glória a Deus, por nosso pecado. Por isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Meu amigo, que coisa linda isso aqui, pelo amor de Jesus. Com isso, declarou que o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Amém. Eu poderia ir aqui, se você quiser depois ler o restante do capítulo 8 de Romanos, você vai se encher cada vez mais de luz. Por quê? A gente precisa compreender aqui que a lei do Espírito de vida, que é Cristo, que nos libertou da lei do pecado e da morte. Quando eu vi isso aqui, uma certa vez eu estava lendo esse versículo aqui, assim, ele fez assim: a lei do Espírito de vida. Quem é a lei do Espírito de vida? É Cristo. Cristo fez o quê? Me libertou e libertou você da lei do pecado e da morte. Entender o sacrifício de Cristo e a substituição dele em nosso lugar, por Deus ter enviado, né? Eu estava conversando com o pastor Márcio e dizendo que Deus, ele não faz nada pega Deus de surpresa, né? Então, eu vou dizer aqui algo para você nessa noite. Cristo não morreu por você para te dar valor, não. Cristo morreu por você porque você já tinha valor. Mas a gente escuta ao contrário. A gente aprendeu diferente. Porque como um Deus, fonte de toda sabedoria, de todo conhecimento, um sábio, o sábio Deus, a sabedoria que vem dele próprio, né? E que ele pegou essa sabedoria e tornou Cristo sabedoria, e Cristo tornou-se sabedoria por nós. E hoje nós temos a sabedoria de Deus em nós, entendeu? Enquanto igreja. Então, como alguém ia pegar e pagar um alto preço por algo que não tem valor? Tem
alguém aqui que seria capaz de pegar 50 mil reais, 100 mil reais de herança e pagar por uma coisa insignificante? Não. Deus pagou um preço altíssimo para nos resgatar, porque Ele sabia que nós tínhamos valor. Então, se Deus me dá valor, se alguém não me dar valor, se alguém não te dar valor, não importa. O que importa é aquilo que você sabe, quem você é nele. Então, quando a gente carrega essa consciência de que nós somos filhos de Deus, quando a irmã estava cantando, meu pai é bom, meu pai é bom, é porque Deus é bom mesmo, meu irmão. Deus não tem outra natureza nele, ele é bondade, né? O próprio Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso tem uma profundidade muito grande. E quando a gente, no nosso caminho, a gente entende que a nossa relação com Deus é como você e seu filho, né? Quem é pai, quem é mãe, compreende, chega mais clareza ainda nessa correlação que existe entre uma mãe e um filho, e um pai e um filho, que muitas vezes alguém até não entende, por você ter uma certa postura em relação a um filho ou um pai. Às vezes, né, nessa bondade que a gente tem para com os nossos filhos, muitas vezes até nós chegamos até a errar, mas não com uma intenção ruim, né? Às vezes um pai ou uma mãe até erra porque exagera na bondade, entendeu? Tá comigo? Então, quando eu descobri que, meu Deus, que para muitos lá fora e que para muitos da fé ele é somente Deus, e que eu descobri que ele ia muito além do que isso, que ele era meu pai, que me amava, meu paizinho querido, aí a minha vida cristã, a minha caminhada com o Senhor, parece que é como se você subisse um degrau na fé. Você sai do degrau de alguém que não tinha ainda uma clareza, é como se a pessoa dissesse assim: vem aqui que daí onde você está não está dando para você ver não. Aí a pessoa chama você para um lugar um pouco mais alto e diz assim: coloca aqui esse óculos em você, ou pega esse binóculo aqui e olhe. Aí você passa a olhar numa dimensão diferente. Então Deus quer que essa igreja daqui de Formosa, Deus quer que você que veio para esse culto hoje entenda isso. Há degraus para a gente subir. Eu não sei nada ainda da minha fé, eu ainda estou no começo da minha fé, mas uma coisa eu tenho certeza, que o meu pai é bom, que o meu pai me ama. Ana Paula, às vezes a minha esposa, às vezes ela está muito triste, acontece algumas coisas que muitas vezes a nossa mente não compreende, aí no meio desse momento bem amargo, aí ela gosta de dizer assim: mas o meu pai é bom, ela diz, e a gente fica assim, parece uma incógnita, como o apóstolo Paulo disse: como entristecidos, porém sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, e como nada tendo, mas possuindo tudo. Assim somos nós, assim é essa igreja simples e humilde, mas que está cheia da unção, por causa da presença daquele que resolveu me amar, daquele que resolveu te amar de uma tal maneira que nem nós mesmos podemos compreender na sua plenitude, da grandeza do que é isso, essa mistura que trouxe a nova geração, que o homem que estava debaixo da miséria, do pecador miserável, do desprezível, do verme, na natureza da maldição adâmica, até chegar em Cristo. Mas aí Cristo veio e me substituiu, tomou a forma humana e
venceu o pecado na carne e fez de mim um filho do Deus Todo-Poderoso. Nós somos o que a Escritura Sagrada diz que nós somos, igreja do Senhor. Nós somos filhos amados. O teu Pai te ama. Eu não sei o que tu vive hoje, qual é a dor que tu sente, mas eu quero te dizer uma coisa: a caminhada do justo é como a luz da aurora. Disso eu tenho certeza, que muitas são as aflições do justo, mas que de todas o Senhor o livra. Essa é a boa nova que eu trago para você, igreja de Bahia Formosa. Dizer que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa você entender isso. Entenda isso, mas continue caminhando com humildade, porque você é alguém muito importante e que está cheio de poder e da graça de Deus. A graça de Deus é Jesus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Quantos creem assim comigo? Nós estamos passando por aqui. Nossa passagem por aqui é curta, a de cada um de nós. Tiago diz que é como um vapor, é como a neblina, que logo o sol chega e a neblina desaparece. É assim a nossa passagem por aqui. Mas nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. A nossa passagem por aqui é breve, mas nós estamos cheios da graça do Senhor para viver. Quem determina os teus dias e quem determina os meus dias na nossa passagem por aqui é o Deus que nos sustenta. É o Deus que sustenta o nosso coração batendo. Lá em Hebreus diz que todas as coisas estão sustentadas pelo poder desta palavra. Então Ele te sustenta, meu irmão. Ele é o teu provedor. Não se desespere em meio aos momentos mais difíceis que você possa passar por aqui. Mas quando você conhece essa palavra, aí você às vezes se sente tão só, mas Ele já te disse: eu não te deixarei e nem te desampararei. Você nunca vai ser deixado, nunca você vai ficar só, nunca você vai ficar desamparado. O seu provedor, a sua fonte é o Deus eterno. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Pastor Márcio é uma bênção. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados? Vamos cantar essa canção maravilhosa. Você me encontrou, me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo.
antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. de novo nasci em sua família. Dos meus erros me Salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. declare essa verdade, amados. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abri o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora ouço cantar. Eu sou filho de Deus. E nessa noite, Deus te escolheu para você ouvir dele mesmo que você é filho dele. Um filho amado, a qual foi recriado em Cristo Jesus. Através dele, passamos a nascer de novo. Um nascimento não mais físico, mas um nascimento espiritual. Um nascimento pela sua palavra. Essa palavra que é eterna, que tudo vai passar menos a sua palavra. E nessa noite a palavra do Senhor está contida em nós. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, por ser chamados teus filhos. Porque o Senhor reabilitou e mostrou o valor que nós temos. Nós somos teus filhos e o Senhor é muito mais que um Deus. O Senhor é o nosso Pai e o nosso Pai é bom. O nosso Pai é bom o tempo todo. Por isso nós te amamos, Senhor. E essa bondade de Deus se resplandece em cada um de nós. Por isso nós também somos bons. O pecado não nos domina mais. É um acidente em nossa vida. Não é prática real. Não é mais manifestação. Porque a manifestação é Deus em nós. Somos santos em Deus. Somos santos em Jesus. Oh, o meu Pai é bom. O meu Pai é bom, é bom. O meu Pai é bom, é bom. O meu Pai é bom. Oh, oh, xararabacere. O meu Pai é bom, é bom. O meu Pai é bom, é bom. O meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. Oh, xaralabacerere. O meu Pai é bom, é bom. O meu Pai é bom, Ele é muito bom. Oh, xaralabacerere. Ah, oh. Os anjos estão cantando conosco. Oh, será?
do Senhor. Esse é o descanso. Não é um descanso de um dia qualquer, um dia físico, é muito mais que isso. É um refrigério na alma, um regozijo no espírito, sabendo que o teu Pai cuida de você. Ele cuida de você o tempo todo. Talvez você queira ser somente um servo, um trabalhador, um jornaleiro, mas você é filho. E o diabo não gosta de ouvir você é filho. Chegou o dia das manifestações do Filho de Deus através de você. A criação anseia por essa manifestação. Você tem liberdade de falar nas línguas espirituais. Você é espírito. Meu Pai é bom, é bom. O meu Pai é bom. Só você. Meu Pai é bom. Diga isso de novo. O meu Pai é bom. O meu Pai é bom, é bom. O meu Pai é bom, é bom. Aleluia. 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 Tenho que parar, gente. Amém? Tem que parar. Aleluia. 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 Mas fique sabendo uma coisa. Essa alegria continua em nós. Você pode ir para casa com essa alegria. Manifesta essa alegria durante a semana, durante um mês, durante um ano, até a vinda do grande Deus que é o seu Pai. Aleluia. Se poder sentar. Quem não veio, não perdeu nada, só deixou de ganhar. Amém, amados? Glória a Deus. Amém? Amém. Não sou tão emotivo como o irmão Jorge, não, mas hoje... Amém, queridos? Glória a Deus. E Deus, Ele chega com esse carinho. Amém? De nos pegar e afirmar aquilo que nós sabemos que muitas vezes esquecemos. Sabemos disso. Só que esquecemos. E agimos como uma pessoa estranha a Deus. Tem uma canção que fala que Ele é Deus de perto, Ele não é Deus de longe. Amém? Ele é muito perto porque Ele é teu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E com essa alegria que eu quero que você saia nessa noite. Amém? Manifestando a glória de Deus que está em você. Está em você. O poder de Deus está em você. Amém? Deus se importa com você. O coração dele, sabe, é aberto para você. Não tenha nada que você queira em que ele não queira te dar. Amém? Glória a Deus.